Caros irmãos, depois da ofertório, farei uma oração, dizendo assim, que o sacrifício único e perfeito da cruz, realizado por Cristo. Mas é interessante porque, se direi isso na oração, ao ouvirmos hoje São Paulo aos Colossenses, isso ficamos surpreendidos quando ele diz: procuro completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Mas faltou alguma coisa nos sofrimentos, nas tribulações que Cristo sofreu na cruz? De modo algum, não faltou. No entanto, isso nos faz pensar que o sacrifício de Cristo é atual, ou seja, se realiza sempre em todos os momentos. Então, Cristo continua salvando, não só salvou, mas salva até hoje e nos salva. E aí, então, tem sentido o que São Paulo diz: completar na carne aquilo que faltou às tribulações de Cristo. Mas também aqui, atenção, as tribulações de Cristo, todas as vezes que alguém não leva a sério, nós caímos em pecado, quando ofendemos o Senhor, então isso tribula, ou seja, traz tristeza. Então nós devemos também agir para reparar os males deste mundo. Por outro lado, tribulações de amor. O Senhor gostaria que houvesse mais amor no mundo. Então também nós devemos nos inquietar quando percebemos que não há amor, quando há desrespeito, quando as pessoas não se amam quanto deveriam, não amam o Senhor quanto deveriam. Portanto, nosso coração deve sim se atribular, seja por sofrimentos, ver que o Senhor não é respeitado, e muitos que levam a vida com indiferenças. Portanto, assim, nós devemos, na própria carne, sentir na própria carne, não é só um sentimento assim, o Deus é desrespeitado, não, na própria carne, no amor verdadeiro por Cristo e nos unirmos à sua cruz. E São Paulo continua aos Colossenses, na semana passada ele dizia: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. E em outra parte Jesus dirá: quem me vê, vê o Pai. Então vejamos que, mais uma vez, São Paulo insiste nisto. Aquilo que estava oculto era mistério, agora foi revelado aos santos. Então Deus quer se comunicar, Ele quer que compreendamos, quer que vejamos. E mais do que isso, não é só uma revelação pessoal. Deus me falou na minha oração, Deus está me conduzindo pela vida. Não, Ele quer que isto, que Ele nos revela o seu amor, possa abrir também e revelar-se aos outros através de nós. Então, assim, aquilo que São Paulo disse semana passada, Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós devemos ser a face de Cristo revelado aos nossos irmãos. E São Paulo conclui ainda dizendo uma outra coisa. Aqueles então precisam ser despertados para a presença de Cristo em meio a vós. Durante a missa, o padre diz: o Senhor esteja convosco. A gente responde: Ele está no meio de nós. Muitas vezes as pessoas não percebem isto. Então nós deveríamos ser como despertadores, ou seja, toda hora chamando a atenção das pessoas. Recorda, Deus está no meio de vós, a presença de Cristo no meio da humanidade. Cristo, Deus, está no meio da humanidade. E muitas vezes podemos ficar indiferentes a isso. Então, irmãos e irmãs, a segunda leitura, São Paulo aos Colossenses, unidos à cruz do Senhor, para assim entendermos que devemos sim, como Cristo nos oferecer a cruz, completando em nós, e ao mesmo tempo revelar Cristo e despertar as pessoas para a presença de Cristo. A primeira leitura nos conta a história de Abraão e Sara. Abraão no meio do deserto, lá está o carvalho de Mambré, e de repente aparecem 3 homens. E a gente vê como que Abraão começa a agir. Convida, pede que se assentem, oferece, porque era próximo do meio-dia, algo para que eles pudessem comer. Dali então, ele aceitando, ele começa então, vai atrás de Sara. Sara faz isto, ele vai lá, pega o novilho, prepara a coalhada e se movimenta. Aqui então, 2 coisas interessantes de Abraão. Primeiro, o que a gente chama de diligência, e depois antecipação. Diligência. A diligência é a virtude oposta ao vício capital da preguiça. Então, a preguiça, como que a gente vence a preguiça? Não é fazendo coisas, é fazendo coisa escolhendo bem. Que às vezes a gente pode movimentar-se muito, mas não fazer o que deve.
Quantas vezes a gente pergunta, né? O menino, você está estudando? Não estou, amanhã tenho prova. Ah, que bom. Qual a prova que você vai fazer amanhã? De matemática. E o que você está estudando aí? Ah, português, porque eu amo português. A gente já sabe que vai ser trágico outro dia. Então, às vezes, a gente movimenta-se no gosto. Ah, eu estou fazendo muitas coisas, mas só o que eu gosto, e não fazer o que eu devo. Então, vejam, isso chama-se preguiça ativa. E não resolve o problema da preguiça, porque exige de nós uma escolha que efetivamente faça o bem. Então, assim, olha o que Abraão faz. Ele vai inteligentemente e chama a sua esposa, vai lá, prepara as coisas e pronto, acolhe, diligência. No meio do dia, o sol queimando, ele não demonstrou preguiça. Segunda coisa, antecipação. Antes que os homens dissessem qualquer coisa, ele começa convidando, assenta, vou preparar, etc. Percebam que esta mesma qualidade ou característica de amor aparece em Nossa Senhora. Quando ela está lá na boda de Caná, isso acontece. Ela percebe que vai faltar vinho e antes que falte vinho, Nossa Senhora começa a agir. Então é próprio de quem ama. Então a pessoa que ama, ela está sempre lendo no coração das pessoas, no rosto e na vida, as necessidades da pessoa. Então, quem ama e diz assim, nossa, não tinha percebido, eu estava muito distraído, não vi que você estava triste, eu vi aquele dia lá, mas nem me dei conta, não ama. Ou seja, quando a pessoa perde o tempo de ler o coração do outro e não sabe ler, não percebe as angústias, não há verdadeira caridade e amor. Então, Abraão percebeu aqueles homens, antecipou-se. Nós devíamos ser assim. Nós hoje estamos tão acomodados ou tão envolvidos com mídias, tão cheios de coisas a fazer, que infelizmente só percebemos as coisas depois que elas acontecem. Então, assim, irmãos e irmãs, veja o nosso pai Abraão na fé. Um homem diligente, um homem cheio de inteligência, um homem que prontamente resolve todas as coisas. E aí vemos que por causa disto, ele atrai uma graça muito grande. Aqueles homens, era o Senhor, Javé, acompanhado de anjos, e deu uma graça. Quando eu passar por aqui, daqui a algum tempo vocês já terão um filho. Então, assim, quando a gente abre o coração, muitas graças entram em nossa vida, e graças que vão confirmando o amor de Deus em nossa existência. No Santo Evangelho, nós vemos Jesus entrando na casa de Marta e Maria. A gente tem que imaginar a cena deste modo. Jesus está caminhando com seus apóstolos, seus discípulos, de repente diz, vamos lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, vamos parar lá um pouquinho? Ou seja, ótimo, vamos para lá. Ou seja, é aquele carinho que a gente tem com os amigos. Jesus teve, porque às vezes a gente imagina assim, Jesus veio ao mundo de forma solene, né? Veio aqui, salvou a gente e pronto. Não, ele gostava de amigos, passava na casa de amigos. E isso ele aprendeu até com sua mãe. Basta lembrar quando Maria ficou grávida e soube que Santa Isabel estava grávida e foi lá visitar. Maria estava nas bodas de Caná. Ou seja, percebam, esse carinho de Jesus com os amigos, ir à casa dos amigos. Hoje nós estamos num tempo em que a gente está esquecendo um pouco isso. Às vezes a gente lembrava, né? Olha, domingo nós vamos na casa do vovô e da vovó. E a moçada ficava feliz porque era dia de comer bem, que a avó faz coisa gostosa, então vamos para lá. Vai na casa da tia tal. Que legal, lá vamos nós. Então, quer dizer, havia um apreço por isso. Hoje não, às vezes a gente organiza, não, domingo eu vou ficar em casa, eu vou fazer isso, vou ficar quieto, vou ficar lá colocando em ordem minhas coisas. O mandamento da lei de Deus que pede para a gente guardar dias de festa, domingos e dias de festa, não é só vir à missa, porque às vezes a pessoa fala, vou na missa cedinho que eu fico livre de tudo. Não, o preceito dominical se cumpre também na convivência com familiares e amigos. Então a gente tem que pensar assim, o domingo é o dia de estar com o Senhor, preceito da Santa Missa, e também de encontrar, reunir a família e conviver com os amigos. É o dia em que a gente dá valor ao ser, porque às vezes durante a semana, de segunda a sábado, trabalha, não sei o que lá, a gente precisa trabalhar para ter, para manter família, fazer isso e aquilo. E no domingo a gente tem que valorizar o ser.
Então, por isso, irmãos e irmãs, é muito importante que tenhamos esse carinho que Jesus teve. Ele foi na casa de seus amigos. Lá chegando, nós vemos Marta e Maria. Marta vai fazer como Abraão, começa a arrumar as coisas, vem cá, prepara aqui, acolá, e de repente ela se incomoda com sua irmã Maria. Qual que é o problema de Marta? E é o modo que Jesus a corrige. Marta, tu te incomodas ou preocupas com muita coisa. A resposta de Jesus, explicará mais tarde Santo Agostinho, é que, na verdade, Marta abriu a casa e Maria abriu seu coração. Então é muito importante que às vezes a gente quer acolher as pessoas, trata com muita educação, mas não abrimos o nosso coração. Então é importante que nos nossos convívios, não só o respeito, a boa educação, mas também amor sincero e caridade com as pessoas. Sabemos que às vezes é muito difícil, mas é corrigindo o coração, indo contra as nossas má vontades, é que nós vamos então transformando o nosso coração e enchendo de ternura e amor pelos nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, peçamos, portanto, ao Senhor que passe entre nós fazendo bem, que Ele nos ensine a termos este amor aos nossos irmãos, apreço, amor às pessoas, abrir as portas de casa, mas também do coração, ir ao encontro daquelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas. E como sugere a primeira leitura, não só aqueles que conhecemos, mas também acolher aqueles que parecem desconhecidos, mas que na verdade mostram para nós a presença e o rosto de Deus. O Evangelho termina dizendo: Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirada. Quando a gente canta aquele Magnífica que cantamos aqui muitas vezes, Magnífica, a segunda parte a gente diz isso: Maria ótima, parte elegite, non ofereto habea, que quer dizer exatamente isso. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Então, isso diz a Maria do Evangelho, mas serve para a gente entender Nossa Senhora, que escolheu a melhor parte, fazer a vontade de Deus, amar Jesus Cristo e, portanto, peçamos a ajuda de Nossa Senhora para sempre escolhermos o que é melhor, ou seja, fazer a vontade de Deus.